Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site Vambora. Acharam o assassino do Charlie Kirk, a gente já tem muita informação sobre ele, a gente vai cobrir tudo que a gente tem até agora, né? Segunda-feira a gente tá gravando, enfim, você vai ter esse episódio agora também. Mas esse aqui é o cara, é o Tyler Robinson, e basicamente estão investigando até que ponto ele não fazia parte de grupos meio que pró-trans, até que ponto isso não foi meio que um ato de terrorismo de extrema esquerda com um grupo maior envolvido, sabe? E aí descobriram que esse Tyler Robinson, ele vivia com um parceiro transgênero, se eu não me engano, mais pra baixo aqui tem a foto de quem é o parceiro dele. O parceiro é esse cara aqui, Lawrence Twiggs, né? Que aparentemente era furry também. Tem umas fotos do cara meio com roupa de animal, que eu acho que... Você que sabe mais dessas paradas. Eu não conheço muito bem esse universo, não, mas... Não, mas as inscrições, né? Tipo, isso foi a primeira pista. Encontraram a caixa da arma e algumas munições com alguns dizeres. E aí ninguém entendeu porra nenhuma, né? No início tinha uma parada que era... uma coisa bold e tal. Aí depois... Isso ficou claro que é tipo um meme dentro da comunidade furry. Ah, sim, sim. E de caras que gostam de trans, sei lá, furry. Eu não entendo muito bem, entendeu? Exato, literalmente. Na bala que ele atirou, tem a bala em si, que é a parte que chega até a pessoa, e tem o pedaço que segura a pólvora, né? Isso. E aí no pedaço que segura a pólvora, meu entendimento é que tinha umas coisas meio que rabiscadas. Aí tinha várias coisas, como, fascista, pega isso, sabe? Isso. Tinha algumas outras... Tinha Bela Tchau escrito, né? Bela Tchau, que é uma famosa música canção. meio... que os antifascistas aí desses recentes resolveram tornar maneiro. Porque, tipo, Bela Tchau, meu entendimento é que isso meio que era uma música de comunista na Itália É isso aí. em tempos pregressos. Só que aí depois botaram isso na série do Casa de Papel, e aí os antifascistas ao redor do mundo resolveram assumir essa música como um hino, assim, né? Não, ficou famoso de novo, mas acho que sempre foi uma música cantada, assim, tipo, em foros antifascistas, sabe? É uma música... Antifascistas, né? Exato. É porque a música, ela foi composta literalmente durante a resistência ao fascismo no sul da Itália, se eu não me engano. Uhum. E aí tentar, se eu morrer como partidiano e tal, enfim. Realmente, quem trouxe de volta à tona... Foi a Casa de Papel, literalmente. Enfim, tudo... É porque tudo é slop de cultura popular, né? Puta, só, cara, que... Exato. E aí, uma das coisas que tava escrito na bala era Notices Bold, aí era tipo OWO, sabe? Você que é um conhecedor, assim, Eu aprendi dessas isso. coisas. Eu aprendi isso com aquela conta do Perry Alpha do Twitter. O Perry Abbasi. Exato. E aí, parece que isso é um meme de furry, que é tipo... literalmente, Notices Bold significa, tipo, percebe um volume, sabe? E aí a ideia é que, tipo, o cara, ele ter percebido, né, que a mulher com quem ele tava falando, na verdade, tinha um volume lá embaixo. Era bom. Aí ele fica tipo, uau, sabe? E aí o cara no Twitter falou, cara, isso é um sinal que ele gostava, que ele era um chaser, que parece que é a expressão do cara que vai atrás do travesti, sabe? Enfim, e aí dito e feito, isso se comprovou verdade. E... Enfim, muita gente... Tem até esse cara que até deu uma ironizada, né? Que é... Boa parte da mídia tava falando... não, na verdade esse cara é MAGA. Ou então ele é um groyper, ele é um cara de extrema direita, etc. E aí esse cara ironizou, que é... Só que todas as evidências apontavam pro contrário, né? Então, enfim, Tyler Robinson era um ex-mormon do Reddit, que tinha contas em sites furry e participava de um Discord trans com um namorado trans com quem morava. Pessoas que o conheciam diziam que ele tinha uma inclinação de esquerda. As cápsulas de bala tinham mensagens trans e antifascistas. Parece outro atirador MAGA. Então, meio que ironizando quão estúpido é a mídia e várias pessoas estavam que... a gente ainda não sabe qual é a motivação do cara. É tipo... Primeiro, só pelo ato em si você já consegue supor que o cara seria de esquerda. Porra, muito cedo, né? Antes da gente conhecer o atirador, você já poderia imaginar que esses elementos estariam circundando o crime, dado que você matar o Charlie Kirk implica, né, quase que necessariamente que você era um antagonista politicamente a ele, aí você já exclui todo o campo da direita, aí você poderia ter a presunção de dúvida de que talvez um cara que flanqueasse o Charlie Kirk pela direita... Um cara de muito extrema direita. Exato, assim. Entendeu? Um cara, caralho, muito, sei lá, muito antissemita ou coisa parecida. Mas ainda assim a probabilidade era menor, né? Aí logo depois a gente teve as primeiras evidências, a caixa de arma, os dizeres do Bold e tal, Bela Tchau, e aí, cara,
A gente sabe exatamente com o que a gente tá lidando, né? Sim, o próprio Obama também, ele fez um tweet que, a gente não sabe os motivos e tal, né? A gente não sabe a motivação, é tipo, pô, pelo amor de Deus, sabe? Você sabe a motivação, entendeu? Sim, sim. O Discord, inclusive, não divulgou nenhuma informação, né? Pois é. Presume-se. Parece que notou-se também, né, pelas imagens que ele tava em contato, o Tyler Robson tava em contato com alguém pelo telefone, isso ainda não foi. Sim. Isso ainda não tá claro com quem ele tava falando. Das poucas mensagens que a gente tem uma mensagem dele falando que ele tinha que meio que pegar uma arma. Sabe, então, alguém deu essa arma pra ele, essa arma não era dele. Provavelmente as pessoas estavam supondo que as coisas estavam escritas na bala também não foi ele, que fez, foi um outro cara. Por isso que aí entra a outra notícia, que é a investigação sobre o assassinato de Charlie Kirk se amplia para investigar se grupos pró-trans e online sabiam com antecedência, porque parece que esse cara que tá falando, mas tem várias outras evidências, que 6 pessoas já foram confirmadas como tendo conhecimento prévio do assassinato de Charlie Kirk. O que todas elas têm em comum, todas são transgênero. Então realmente dá a entender que parece que realmente foi um núcleo terrorista meio antifa, majoritariamente de pessoas trans, ou então 100% de pessoas trans, que fizeram esse ato terrorista. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu separei... Peraí, a gente vai discutir o negócio do Nicolas Ferreira também, mas o negócio é o seguinte: teve vários usuários trans, assim, das redes sociais, que postaram com antecedência que eles teriam conhecimento do que estava por vir. Então, literalmente, cara, pessoas... Bem antes, dias antes do assassinato do Charlie Kirk, os caras estavam postando, pô, Charlie Kirk, foi dia 10, né? Dia 10 de setembro. Cuidado, sabe? Então... Não, um dos primeiros suspeitos também, né, que o pessoal levantou na internet, era porque tinha uma faixa de música no SoundCloud que era Charlie Kirk morto aos 31. Sim. E o compositor, né, sei lá, o artista responsável era uma pessoa trans, de extrema esquerda, né, radicalizada absurdamente. Então, eu acho que esse elo ainda vai aparecer. Provavelmente era uma pessoa de Utah também, entendeu? Exato. Então... Outra coisa que apareceu foi um livro também, cara. Você viu o livro da Amazon? Sim, já Tinha um livro na Amazon que tinha sido postado no dia anterior, que era o assassinato de Charlie Kirk e tal. E aí tava dando detalhes e ele já tinha sido postado no dia 9, então literalmente um dia antes. Sim. E aí, por exemplo, esse post aqui foi um post que viralizou muito, mas tem outros, que é essa pessoa, Omar, aqui, falando: a Charlie Kirk está vindo à minha faculdade amanhã. Eu realmente espero que alguém literalmente o evapore. Aí, logo depois o cara postou: let's just say, né? Vamos dizer que algo grande vai acontecer amanhã, com um cachorro sorrindo, falando sobre a evaporação do Charlie Kirk. Um outro cara aqui falando: you guys, né? Tipo, caras, eu tenho algo grande vindo em breve. Tenha certeza pra conferir as notícias, você vai saber quando você vir. Aí depois ele retweetou em cima: well, that's that. Imediatamente após o Charlie Kirk ser alvejado, né? Então, deixando claro que ele sabia. Que ele sabia isso aqui com 5 dias de antecedência, né? E depois ele continuou: another chud bites the dust. Então, uma menção à música do Queen, né? Sim. E aí chud é meio que uma coisa que você usa pra falar negro de direita. Aí, 10 de setembro vai ser um dia muito interessante. De novo, o cara postou dia 6. 6 de agosto, né? O cara postou com uma antecedência bizarra até, caralho, sabe? E aí depois o cara, literalmente, I plead the fifth, né? Falando... Plead the fifth em inglês é a 5ª emenda americana, que é direito a silêncio, sabe? Exato. Você não é obrigado a se autoincriminar. Exato, a prover provas contra si mesmo. Pois é. E aí... Cara, surreal isso, né? Literalmente, parece que... Por exemplo, outro cara aqui, dia 3 de setembro, então com uma semana de antecedência, postou: seria engraçado se alguém, como Charlie Kirk, recebesse um tiro dia 10 de setembro, rindo, sabe? Aí dia 11 de setembro ele meio que, sabe, se fazendo... eu fiz alguma coisa, bababá. Aí logo depois o cara ainda posta: Donald Trump, dia 14 de dezembro, sabe? Então meio... Caralho, talvez tenha próximos planos, sabe? Mas pra você ver a quantidade bizarra de pessoas meio que desse mundo aparentemente trans aí, né? Enfim, só pela foto das pessoas eu não sei se dá pra dizer muita coisa, né? São só mais fotos de pessoa anônima no Twitter. Mas... mas você vê que é um elemento que circunda, assim, né? É complicado. A gente falou um pouco, a gente chegou a fazer uma live também sobre o Charlie Kirk, mas é sobre o terror descentralizado, né? E é meio que parece que como isso está sendo organizado,
Eu tava vendo um paralelo muito interessante, cara, com metodologias de terror mais modernas aplicadas por fundamentalistas islâmicos. Então, se na época do George Bush era fácil demais você neutralizar... Não era fácil demais, né? Mas, enfim. Era mais fácil você neutralizar a Al-Qaeda, porque tinha, tipo... Tinha uma placa mesmo. Centro de treinamento da Al-Qaeda. Aí você só jogava a porra de um strike lá de bomba. E aí você matava, sei lá, 100, 120 terroristas. Os próprios organizadores, né, hoje em dia, do terrorismo islâmico, eles partem desses canais descentralizados e meio que... É uma coisa... É como se fosse um vapor, sabe? Se você quisesse declarar guerra você não conseguiria, porque as coisas são organizadas de uma forma tão grassroots, tão descentralizado, você tem, tipo, valores, ideias, tem pouca informação e tem pouca liderança, meio que você só tem a ideia, tipo, vetor de violência, né? Tem, tipo, discurso que legitima a violência, mas você não tem nada, os meios para combater são extremamente difíceis de acessar, de conhecer e de evitar. Então, tipo, se rolou um complô entre 10 pessoas extremamente radicalizadas pelo Discord, isso é tipo um pesadelo pro FBI, entendeu? Enfim, terrorismo islâmico já é há um tempo já, né? Você não consegue prever isso. Então, parece que a gente tá lidando com esse tipo de coisa, né? Tipo, táticas muito modernas de terrorismo. Pois é, e aí, cara, eu acho que a discussão que a gente tem por enquanto a gente tem que esperar ver. Aparentemente o namorado do Tyler Robinson, que é o assassino, tá cooperando com o FBI, então ele vai fazer meio que uma delação premiada. Tem que ver que ele realmente vai entregar todo mundo, mas tem uma chance dele só entregar, tipo, meio que tudo, sabe? Que seria surreal. E aí, deixa eu ver se eu acho aqui, eu abri várias páginas, aqui é sobre, a gente vai falar sobre o pessoal de esquerda que fica promovendo violência e também o resultado no Brasil, né? Então, tanto o caso do Nicolas quanto o caso do Eduardo Bueno. Mas, tem uma chance de só descobrirem meio que uma conspiração gigantesca, assim, né? De tipo, cara, grupos no Discord, conectando com grupos na vida real, conectando com Antifa em vários lugares, etc. E, enfim, mostrar meio que toda essa teia de radicalização. Eu acho que a grande discussão é, cara, como que esse Tyler Robinson... A gente meio que tem que entender como que o Tyler Robinson foi radicalizado. Enfim, a gente já meio que tem um entendimento, mas tem que entender mais profundamente, tipo, exatamente que grupos foram, etc. E como que a gente consegue combater isso, sabe? Porque o que a gente sabe da biografia toda dele é o que esse cara aqui resumiu. Tyler Robinson estudou engenharia em uma faculdade essencialmente conservadora, em uma região muito conservadora, que é Utah, em um estado já conservador, e desistiu depois de um semestre. Ele não foi radicalizado pela faculdade. Sua alma foi envenenada online, em grupos de bate-papo e subculturas obscuras. Mas essas pessoas não se importam com nada disso. Eles só querem te irritar, não tentar entender nada ou chegar à raiz das coisas. Então, eu acho que esse é um excelente ponto, né? Tem várias pessoas falando, nossa, olha como a faculdade torna as pessoas mais radicais. Só que, mano, esse cara não foi radicalizado na faculdade, sabe? Ele foi radicalizado no Discord, no Reddit, na internet. Ele foi radicalizado por essa cultura meio que de extrema esquerda, meio trans, sabe? Sim, sim. Eu acho até, cara, o Brasil tá bastante atrasado, né? E, em termos de entender como funcionam esses mecanismos de radicalização. Então, por exemplo, um cara igual o Wilker Leão, né? Enfim, ele foi o príncipe. Enfim, não gosto, não tenho nenhuma simpatia, acho que estava errado. Mas, enfim, ele foi até a universidade partindo do pressuposto de que o radicalizador seria o professor, por exemplo. Então ele ia para uma aula de história da África e ele ficava lá confrontando os dados que o professor dava. Só que eu acho que qualquer pessoa que foi para a faculdade tem perfeita noção disso, é que o professor dificilmente ele tem a capacidade, ou são pouquíssimos os professores que têm a capacidade de persuasão ou são interessantes o suficiente para mudar a opinião de alguém, de um adulto, né? Você tá na faculdade, você já é um adulto feito. Então, ainda mais o caso do Tyler Robinson é ainda mais emblemático por todo o contexto que circundava. Então, cara, ele tava em Utah, talvez o estado mais de direito. Eu acho que dá pra falar que é o estado mais conservador, sabe, deve estar brigando assim com tipo Arkansas. Não, é mais, né? Porque é o estado mormon, né? O garoto é filho de um xerife e é pastor, né? Ele é de uma família grande, estruturada, super religiosa, conservadora. Ele foi para um curso numa universidade que não é particularmente tendenciosa, foi fazer um curso que agrade. Não fala de política, não fala de humanas, sabe? Exato. Engenharia, porra. Você vai fazer conta. Engenharia no Brasil é assim, então que imagina em Utah, né? Enfim. E aí, mesmo assim, você vê ele seguindo esse pipeline, e eu acho que isso é até um alerta, né? Pro pessoal que tá realmente pensando, cara, como a gente pode desenvolver metodologias para combater esse tipo de coisa, é que o Tyler Robinson é um garoto que só ficou online demais,
talvez tivesse alguma predisposição, talvez alguma coisa que jogasse ele pra esses grupos. Eu não acho nem de extremismo político, mas talvez de fetiche, né, cara? Então, Sim. sei lá, o cara Desculpa, eu não sei o que faz a pessoa gostar de furry, honestamente, mas sei lá. É meio que o cara assiste. Dizem que o pipeline pra esse tipo de coisa é. O cara começa a assistir muita pornografia. E aí meio que o tipo de pornô que o cara tem que assistir pra ele, sabe, ficar excitado e tal, vai ficando cada vez mais maluco, sabe? E aí. E aí vira dessa... bicho, eventualmente. Então, mas a perversão que vira você virar um pedófilo hoje em dia tem muito a ver com isso, né? Isso Eu me lembro quando. Tem o amigo do Mr. Beast, aquele Chris, né? Que ele resolveu. Ele, enfim, se descobriu trans, mulher e o caralho. Mas ele antes curtia uns tipos de pornografia que é quase pornografia infantil animada. E aí ele virou trans. Porque tudo isso é muito associado, é uma coisa meio de perversão sexual mesmo, sabe? Parafílico. E aí alguns viram meio que pedófilos, só que de desenho. E alguns começam a ver pornô de bicho, brother. São coisas intimamente associadas. E tipo. E aí, enfim, ele era um cara gay também, né? Talvez estivesse no caminho de virar trans, sabe? Tudo isso é muito associado. E aí acaba virando um extremismo político associado também, é uma coisa muito bizarra. Exato. Os caras até falam, né, dos perigos da internet, que realmente, assim, se esse garoto tivesse nascido em 1930, né, ele perceberia que ele tem tesão em animais, né? Tá em 1930 Utah. Não. Não, ele ia fazer o que, sei lá, ele ia fazer o que, enfim... Isso não é nem matar, porque o Brasil. Lula e o Bolsonaro já falaram sobre isso, mas ia pegar um bicho, entendeu? Tipo, cara, a galera faz isso. Cara, mas Ele ia pegar um bicho e ia ficar na de chava. Mas, Agora, Antum, a parada eu acho que o cara que, enfim, faz sexo com um animal, ele não é o mesmo cara que gosta disso, assim, sabe? Tipo, você metendo uma galinha ou numa cabra não tem nada a ver com você transar com um homem usando a porra de um, tipo, de um pijama, sabe? Cara, tremendo episódio. Enfim, cara, que merda. Enfim, Não, Tyler mas Roth. Eu sei. É um assunto escroto, mas eu tô falando a real, sabe? Sim, Isso é uma perversão sexual totalmente diferente, mano. Não, mas tudo bem. Talvez em 1930, digamos que seja a mesma coisa. Então ele Mano, é, no tipo, máximo, em 1930 ele ia descobrir que ele é gay. Provavelmente em Utah ele teria tido um hard time ser gay em Utah em 1930, ele teria que ir embora e ia ser gay em outro lugar, pô. Ia ser isso que ia acontecer com ele. Mas aí hoje ele, porra, pode passar, tipo, a vida inteira numa comunidade, sei lá, de 30, 40 mil pessoas, consumindo, falando sobre isso e convertendo meio que isso na identidade dele. E, de certa forma, disso decorre um pipeline para extremismo político, que também é insano, né? Então, Sim. tipo, você vê pornografia, você adquire gostos cada vez mais extremos. Dos gostos extremos, você passa a ressentir meio que o establishment político de uma forma muito brutal, porque você se vê muito distante do comum, né, do normativo. Sim. E aí você abre, sabe, enfim, só, cara, tempos muito malucos. E aí eu penso que, na verdade, a gente não tá olhando o mecanismo de radicalização como ele é. Que você ficar naquela coisa, tipo... É meio quase um satanic panic com um professor universitário, né? Que era uma coisa muito tipo ditadura militar, enfim. Que é que você ficasse... professor comunista, ele tá fazendo a cabeça das crianças e etc. E Não, é uma coisa muito maior, entendeu? muito maior. E como eu tava falando, mais descentralizada, é uma cultura mesmo, sabe? É tipo um... É um fluxo, assim, é um espírito que flui, sabe? Pois é, e aí... Mas é isso, eu acho que tem vários pontos. O ponto é, primeiro, tem meio que a perversão sexual, e aí da perversão sexual meio que começa a consumir a personalidade do cara, aí o cara, ele começa a fazer parte de um grupo de pessoas que compartilham dessa sexualidade meio esquisita, assim, e aí pode ser várias coisas diferentes, furry, sabe? Bagulho de pornô de loli, essas porras assim que eu tô falando. Aí ele faz parte dessa comunidade e ainda tem o salto pra você virar tipo um extremista político disposto a fazer terrorismo. Na minha opinião, esses três elos são ruins, sabe? O elo de ter tanto pornô a ponto das pessoas se perverterem pra começarem a ter fantasia, né, de transar com bicho, isso é uma coisa ruim. Ter comunidade de pessoas que é tudo relacionado a esse tipo de perversão sexual bizarra é ruim. Mas o verdadeiro elo é o elo do extremismo político e o verdadeiro elo que tem que ser combatido duramente é o elo que pega isso e transforma em extremismo político, sabe? Então, e como você combate, na minha opinião, cara, você tem que ver da onde vem essa cultura, tipo, quais são as instituições que estão promovendo essa cultura de, tipo, nossa, conservadores querem matar pessoas trans, sabe? Porque ao longo, desde do assassinato do Charlie Kirk, você viu muitas pessoas de esquerda e tal justificando. Tinha uns babacas igual o Eduardo Bueno que só estavam, tipo, rindo e zombando da família dele, que isso é uma coisa horrível. Mas tinha muitas pessoas que estavam justificando meio que na moral, assim, sem zombar.
E aí você entende um pouco qual é a ideologia que leva um cara como esse Tyler Robson a cometer um ato desse, que é o seguinte, o cara trans, ele considera que todos os conservadores, incluindo o Charlie Kirk, que a gente já falou, ele é um cara bem mainstream, assim, pro conservadorismo americano, eles, na verdade, querem apagar a sua existência, as meras palavras dele são violência, sabe? E, dado que ele quer apagar a sua existência, que significa te matar, essencialmente, e ele quer... as palavras dele são violência, e você fazer verdadeiros atos de violência contra eles é justificado. Pra minha opinião, esse é o grande... Esse é o ponto-chave. Esse é o vetor, né? Esse é o vetor. Cara, existe essa mensagem, que é uma mensagem que, literalmente, cara, fala que todas as pessoas minimamente conservadoras, elas querem te matar se você for trans, e justificam violência contra elas. E, na minha opinião, o que tinha que ser feito você tem que ver as instituições que falam isso, e você tem que destruir as instituições que falam isso. Simples, assim, porque elas estão fomentando o extremismo político, estão fomentando literalmente terrorismo, sabe? E outra coisa que eu acho que podia ser feito também cara, tem muito influenciador. No Brasil a gente viu o caso, tipo, tem esses caras que. Influenciador de extrema esquerda que fica pregando violência. Tem o Jonas Manuel, Ian Neves, o caralho. Só que nos Estados Unidos tem uns caras que são até menos, tipo, caricatos de extrema esquerda, sabe? Porque. Muito mais mainstream, né? Por exemplo, o Jonas Manuel e o Ian Neves são pessoas horríveis, sim. Mas eles estão meio que larpeando de comunista da década de 70, sabe? Estão larpeando de, tipo, Dilma, Zé Dirceu, o caralho, que é tipo, não, a gente tem que fazer terrorismo contra os nossos inimigos, sabe? Só que lá nos Estados Unidos você tem uns caras tipo esse Hassan Piker, sabe? Que ele é um cara imenso, ele é um cara muito grande, que ele... Olha o tipo de coisa que ele fala. Eu vou tocar um vídeo aqui, e aí tem a legenda escrita em inglês, mas eu vou traduzir também o que ele disse, sabe? Kill them! Kill those motherfuckers! And murder those motherfuckers in the street! Sabe, tipo, mate eles, sabe? Mate os filhos da puta. Assassine os filhos da puta na rua. Let the streets soak in their fucking red capitalist bloods, dude. Sabe, tipo, deixa as ruas... soco seria o quê? Absorverem... Soco é encharcar, né? Exato, encharcar do sangue vermelho capitalista deles, sabe? Ensopar. E aí tem vários outros cortes desse cara pregando violência aqui. As pessoas fizeram um edit super longo dele falando desse tipo de coisa. Mas aqui é outro corte dele falando que os inimigos dele deveriam ser assassinados, essencialmente. Vou tocar rapidinho. I'm sick and tired of it. Left-wingers, liberals... Ele falou, I'm sick and tired, então, tô cansado. Depois continua, left-wingers, então pessoas de esquerda, liberais. You need to be fucking showing your opponent's guts Você deveria estar mostrando as tripas dos seus oponentes. on there, okay? You need to be gutting them. Sabe? Você deveria... Tá estripando. Você deveria estar estripando eles, entendeu? E esse cara é, tipo, gigante na Twitch, sabe? E ele não é o único, tem aquele Destiny também que fala umas coisas meio absurdas assim. É porque esse Hassan Piker é o mais surreal, sabe? Acho que o Hassan Piker é abertamente comunista, assim, eu acho. Né? Então, diferente do Destiny, né? Apesar de ser outro cara também mega esquisito. Só que é aquilo, né? Você poderia ser abertamente comunista e não ficar falando sobre matar seus oponentes políticos, sabe? Só que não, o cara literalmente fala isso. Então, alguém tem que fazer aquilo. Eu fui sobre matar o Trump, entendeu? E aí, cara, esse é o tipo de coisa que faz com que o cara... por exemplo, aqui uma coisa que ele postou no Instagram dele... Tinha postado uma arma clandestina, sabe? Uma arma feita, que é meio que um entendimento que você tem que cometer terrorismo político contra seus inimigos, sabe? Esse é o tipo de coisa que faz um garoto, tipo, gay, assim, igual o Robinson, que se tornou um extremista político, acabar cometendo um ato de terrorismo. Exato. Mas não é só o Hassan Piker, tem muitas instituições que participam disso, e na minha opinião, um grande exemplo cara, o próprio New York Times acabou de botar esse cara pra escrever um artigo sobre violência política, mano. O próprio New York Times, sabe? Porra, todo mundo que justifica, todas as instituições que promovem a ideologia de, discurso é violência, pra mim tudo isso deveria ser duramente combatido. E a verdade é que isso é um discurso que... Como que as universidades entram, né? Tipo, a universidade, ela não entra radicalizando diretamente a pessoa. Ela meio que legitima certos discursos que são radicalizadores, mas a ponta da lança da radicalização não é a universidade. Então, por exemplo, a universidade... Muitas universidades, assim, promovendo coisa de extrema esquerda que tem esse discurso de discurso conservador é violento contra pessoas trans, sabe? Eu acho que, cara, na crista da coisa tá se tornando cada vez mais popular e é uma crença mainstream entre liberals no geral, é que a violência do oprimido contra o opressor, ela é sempre justificada.
isso parte muito até da premissa do teoria neocolonial, então vem lá do Fanon em muitos sentidos. Fanon que era uma pessoa horrível, né? Exato, sim. Mas que é tipo, se eu sou um colonizado, eu tenho o direito de me rebelar violentamente contra o colonizador. Daí você meio que pega essa estrutura e você joga para todos esses outros campos, todas essas identidades que são paralelas ou são agregadas à nacionalidade. Então, tipo, eu sou americano, mas eu sou furry. E aí, tipo, o furry, ele é sistemicamente oprimido pelo o governo americano. Então, cara, se for pra emancipar a minha classe, tornar a gente livre de verdade, né? Se a gente quiser superar as amarras e tal, do establishment conservador, eu vou... Pra mim, é ok eu matar, né? Eu executar a violência. E aí é aquilo, né? Não é aquela... Via de regra, eu não acredito que esses caras estão pregando, sei lá, montar uma guerrilha ou, tipo, entrar em guerra geral, mas definitivamente terrorismo pontual, entendeu? Então o que de certa forma, provoca um tipo de terror, né? Um tipo de paranoia social, não só da ponta do cara que tá meio que sendo radicalizado, sendo convertido num terrorista, meio que sem ter nem os meios de treinamento, né? Você vê, o Tyler Robson era um... Garoto, um né? garoto Que errou o do tiro dia. dele. Eu vi vários caras comentando também que, cara, pela arma que ele usou, a bala que ele usou e a distância que ele tava, ele errou o tiro, assim. Ele atirou Ele muito mirou. mal. Ele, sem dúvida, mirou Mirou aqui no no peito, meio. né? E isso aqui é uma distância inaceitável de né? marksmanship, sabe? Então, pra todo mundo que tava falando, nossa, foi um cara profissional e tal, é tipo, talvez tenha tido uma rede conspiratória, mas o Tyler Robson não era um bom atirador, sabe? Se eu tivesse que chutar, né, o nível de perícia com armas entre a comunidade furry deve ser bem baixo, né? O Tyler Robinson deve ter ser Então, o Tyler Robinson talvez fosse o melhor atirador, melhor dado que ele atirador vinha de uma disponível. família mais conservadora. Exatamente. Tem várias fotos dele mais jovem mexendo com arma, que é uma coisa bem comum nos rincões mais rurais, assim, dos Estados Unidos, tem sabe? cultura, né? A própria cultura americana é muito voltada pra isso. Enfim. E aí você vai criando essa situação e esses garotos não estão nem... Eles não são soldados, mas eles meio que odeiam e eles vão exercer violência de vez em quando. Se você é person of interest, né? Se você é um cara tipo Charlie Kirk, você vai desenvolver também um tipo de paranoia, porque aquilo... Cara, qualquer garoto, assim... Você vê, eu não acho que a aparência do Tyler Robson destacaria ele de qualquer forma. Ele Não, não um parece garoto normal, pô. um garoto, então, mas ele não parece um talibã, entendeu? Se tivesse um Sim. talibã... se tivesse um cara da Al-Qaeda naquele comício do Charlie Kirk, pô, daria pra ver, entendeu? Então, gera um tipo de paranoia de uma violência sem controle, uma violência descentralizada, assim, ressentida, né? Muito, cara, que isso é muito tóxico pra sociedade americana, no geral. E eles são um país que tem um histórico de violência política grande e notável, né? Tem grandes assassinatos. Kennedy. Kennedy, Lincoln, né? Também, então... Pô, Martin Luther King. Exato, o Reagan tomou um tiro também, entendeu? Então, o próprio Malcolm X tomou... Malcolm X foi assassinado. O irmão do Kennedy foi assassinado. Entendeu? Então... O Trump acabou de tomar um tiro na orelha, né? Graças a Deus não pegou no crânio dele. Por muito pouco. Exato. Então é uma sociedade que tem... Isso se manifestou várias vezes ao longo da história deles. E a tendência é que ela começa a aparecer cada vez mais. É aquilo, né? A história, ela não é que ela se repete, mas ela tende a rimar. Então os Estados Unidos provavelmente vai lidar com esse problema por muitos e muitos anos, cara. Se uma resposta enérgica, que eu acho difícil, dado o caráter etéreo do adversário, né? Só vai ser uma coisa pra se preocupar mesmo, sabe? No geral, eu concordo com você, pessoal, na medida que a universidade é o lugar onde a radicalização acontece, ela legitima um discurso num ponto, assim, muito alto dele. Exato, então, a teoria que faz um cara igual o Hassan acreditar no que ele acredita, ou pelo menos justifica o tipo de comportamento agressivo ou antissocial que ele já tem. E eu acho que muitas vezes as pessoas que acabam caindo nesse tipo de pipeline de violência, elas não são nem necessariamente... É como se fosse um discurso que é muito chamativo para um determinado tipo psicológico. Então, tipo, se você odeia seu pai, ou você odeia sua mãe, ou você odeia a sociedade... Fundamentalmente, se você odeia, tipo, seu pai e Deus, assim, sabe? Exato. É tipo, se você odeia a figura masculina, autoridade, sabe? Patriarcal, assim, esse é o arquétipo. Exato, esse é o arquétipo. E eu penso também, cara, que isso deve aparecer de outras formas, porque, tipo, quando você pega populações muito grandes, você vai ter sempre aquele percentual constante de sociopatas, psicopatas, pessoas que têm distúrbios mentais, são absolutamente esquizofrênicos, são suscetíveis a, tipo, pra perpetrar atos de violência. E esses caras, eles vão ser levados a esse discurso igual a mariposa é pra luz, entendeu? Então eles só vão ficar rodeando a coisa na esperança de legitimar, né, ou embasar, ou dar a oportunidade de exercer o comportamento violento que muitas vezes eles já carregam, entendeu? Então,
por exemplo, um caso que não tá necessariamente junto do Charlie Kirk, mas o da Irina Zarutska lá, a gente também cobriu aqui na página. Você tinha um cara literalmente violento, esquizofrênico, tem contato, conversa, mexe na internet, é gente como igual qualquer outra pessoa, né? E aí o cara vai se radicalizando até criar esse tipo de paranoia baseada em raça, credo, gênero, identidade sexual, todas essas coisas. É muito complicado, cara. Eu tô esperando uma resposta, tipo, a administração do Trump não deu uma resposta formal, centralizada, né? Eles falaram, né? Mas eles não fizeram anunciaram, nada. tipo, que políticas eles vão tomar contra Exato, isso, né? Exato, mas é aquilo, né? Tipo, o antifa, né? Todo o sentimento antifa, ele tem que ser desagregado, ele tem que ser desmembrado. Porque eu acho que a porta é meio que a porta por onde todos eles passam antes de executar a violência. Então é aquilo. Você pode perfeitamente... É aquilo, né? Eu não conheço nenhum, não sei porra nenhuma disso. Tu pode ser um furry pacífico. Com certeza, pô. Você é um cara que gosta de tipo, fazer sexo com pessoas vestidas de animal. E... Bro, you do you, entendeu? Faz a tua parada aí. 2025, tá tudo bem, I guess. Tipo, faz a sua parada aí, cara, beleza. Mas isso não quer dizer que você, tipo... Isso não pode ser uma porta de entrada pra você se radicalizar e virar um antifascista, entendeu? E aí, tipo... Não é terrorista antifascista. Exato. É porque esse termo também já tá... Não tem mais significado, não sei se que teve, mas não tem mais significado nenhum hoje em dia. Então é aquilo, de todas as identidades periféricas, eu sou um cara que consome, é aquilo, aí vai até o limite da moralidade, né? Tipo, o cara que consome essa parada de lolly, assim, ele esse gesto é moral, ele não, sabe, ele não merecia sanção, meio que você não tá curando o cara pra virar, tipo, um agressor, um cara que executa, tipo, perpetua violência sexual, enfim. Eu acho que tem outros debates que estão nas cercanias do fundamental, mas assim, a parada cara, esses servidores no Discord que estão servindo a própria Twitch, esses grandes porta-vozes, eles não podem ter plataforma, entendeu? Cara, posso falar o que eu faria se eu fosse o Trump? Eu ia... O seguinte, violência política é uma coisa muito séria. Isso literalmente pode virar meio que uma guerra civil. Pode. Ou então, pode levar a tragédia. Só muitas pessoas morrendo e tal, uma coisa que você tem que evitar. Os Estados Unidos, depois da guerra civil deles, né, 160 anos atrás, o norte combateu de forma duríssima o Ku Klux Klan original, sabe? Que era o pós-guerra, porque era meio que células de terrorismo da ideologia sulista, que foi derrotada na guerra civil, etc. Cara, se eu fosse o Trump, eu fazia meio que uma célula especial da polícia, separado do FBI, porque tinha vários reports que tinha certos agentes do FBI que não queriam deixar que vazasse a identidade do namorado do Tyler Robinson, tinha os caras do FBI que aparentemente estavam enrolando pra entregar. Até agora a gente não sabe porra nenhuma sobre a tentativa de assassinato do próprio Trump, o que é muito estranho. Então, enfim, eu criaria uma polícia, uma célula do FBI, mas separada do resto do FBI, pra, cara... investigar só isso, né? Pra investigar só isso e desmontando, cara. Você tem que investigar Discord, investiga o Blue Sky, investiga o Twitch, né? Investiga esses caras e tal. Investiga esses caras e, cara, desculpa, mano, você só tem que destruir qualquer coisa que promova violência política, cara, porque isso é inaceitável, sabe? Isso tá rolando há muito tempo, tipo... Eu acho que esse movimento que, por exemplo, o Nicolas Ferreira tá fazendo no Brasil de demitir pessoas também rolou muito forte lá nos Estados Unidos. Isso é bom? Cara, meio que sabe? Porque fazem com que as pessoas meio que saiam desse marasmo louco, assim, de tipo... apoiar assassinato político dos assassinatos dos inimigos políticos. Porque tinha muita pessoa normie que tava comemorando a morte do Charlie Kirk. Cara, é tipo, filha... Acorda, sabe? Você não deveria fazer isso, entendeu? Não, eu acho um pouco da coisa do ideias ter consequência, né? Definitivamente essas ideias que, enfim, permitem, né? Que justificam o assassinato de outras pessoas, elas têm consequências no longo prazo. Mas eu sinto que, temporalmente, trazer pra perto é tipo, cara, você não pode estar no polite society, né? Que é tipo, sociedade normal, né? Padrão, assim, a sociedade ampla, e você ter esse tipo de crença, entendeu? É tipo, você é um radical, cara. Tipo, isso é ruim pra quem te contrata, isso é ruim para os seus colegas de trabalho. Você provavelmente é uma pessoa que deve falar absurdos, né? Não, e você cafezinho, tipo, entendeu? E você tem que pagar por isso, cara, infelizmente. E pra República, pra polis, isso é péssimo. Você tá envenenando a polis com esse tipo de merda, ainda mais sendo tão casual. Por exemplo, isso aqui, cara, essa tal de Kathy Griffin era uma comediante que ela fez uma sketch com a cabeça do Trump toda ensanguentada. Isso tem, tipo, mais de 10 anos, cara. Então tá rolando há mais de 10 anos esse tipo de desumanização. Isso não é um incentivo à violência, um assassinato do Trump, entendeu? Porra.
é aquilo. Isso foi há tanto tempo que meio que prescreveu e tal. Eu não acho que o Trump deveria ir atrás dessa mulher. Mas, cara, deveria ir atrás das pessoas que estão falando esse tipo de coisa recentemente, entendeu? Com certeza. Porque senão, mano, vão matar ele, cara. Vão Sim. matar ele. E se não matarem ele, vão matar os aliados Vão matar políticos alguém, dele né? que não têm a mesma proteção do serviço secreto que ele tem, igual acabaram de fazer. Charlie Kirk era tipo, o maior trampista do mundo, basicamente, sabe? Sim, cara. Então, como você tá falando, pessoal, eu acho que é positivo esse tipo de movimento de, pelo menos, denunciar as pessoas pelo que elas são. Eu acho que as instituições nos Estados Unidos responderam, via de regra, né? Responderam bem à crise que decorreu, né? Do assassinato de Charlie Kirk. Então, essas pessoas rapidamente foram demitidas. Isso veio pro Brasil de forma competente também. Então, por exemplo, e acho que já dá pra começar a falar. Quem puxou essa reação aqui, né? Foi o Nicolas Ferreira, que, de certa forma, é a figura mais parecida com Charlie Kirk no Brasil. Diferente. É diferente, mas Tem algumas semelhanças. tem algumas semelhanças. É só assim, é o porta-voz jovem do bolsonarismo. Cá ainda é o Nicolas, né? Enfim, e aí ele também começou a puxar. Eu achei que teve boa resposta, cara. Por exemplo, o caso do Peninha, pra mim, foi muito emblemático. Cara, o Peninha é um cara que tem longo histórico, assim, no debate público brasileiro. É um cara que nem é necessariamente de extrema esquerda. Eu tava até lembrando com o pessoal no Twitter. Cara, em 2004, o Peninha tava dividindo o palco com o Olavo de Carvalho, no Fórum da Liberdade. Ele era um cara meio tucano, né? Ele é um cara super tucano, ele é um cara que ele tem vários, ele é hilário, né? Ele é um cara viral porque ele é hater, no geral, ele é quase um troll, né? Mas aí ele tem um corte dele metendo o pau na União Soviética, dizendo que ele foi lá e achou tudo uma merda, foi na Iugoslávia, achou tudo uma merda, foi na Berlim Oriental, foi tudo uma merda. O pessoal bolsonarista adorava compartilhar esse corte. E aí ele fez uma resposta falando que ele não queria ser compartilhado por causa dos bolsonaristas, que eles são idiotas, são burros, o cara, enfim, é um cara confuso de entender, mas definitivamente não é um comunista. Mesmo assim, cara, ele se fudeu grande, né? Cara, eu nem vi esse vídeo porque isso é uma coisa, tipo, sabe? Eu acho, mano, eu me sinto muito mal, mano, vendo o cara zombando das filhas que morreram, sabe? Das filhas do Esse pai vídeo que até morreu. caiu, né? O próprio Instagram derrubou esse vídeo, né? Não Pois é. existe mais. Mas literalmente, o jornalista Eduardo Bueno, Peninha, zombou da morte do Charlie Kirk e ainda debochou das filhas que ele deixou. Tipo, cara, pelo amor de Deus, sabe? Cara, você zombar da filha, mano. Isso denota, assim, sabe? É surreal. E aí ele perdeu muita coisa, né? Teve um evento na PUC do Rio Grande do Sul. Sim, perdeu o direito de usar o cancelado. auditório. O podcast dele acabou também. Acho que os próprios colegas. É um podcast de 3 caras, né? Os 2 colegas dele abandonaram a parada também. Ele perdeu um evento na Travessa. Fazer um evento na também. Travessa também. Cara, o Peninha, eu acho que ele é o segundo cara que mais vendeu livro de história do Brasil. Na história do Brasil. Só depois Só do cara perde do pro 1808. Laurentino. Só perde pro Laurentino Gomes. Então, cara, nome bem estabelecido, né? Pois é. Enfim. E aí o Nicolas tava puxando o cancelamento de muitas pessoas. Enfim, a demissão na prática, né? Principalmente porque, imediatamente após o assassinato do Charlie Kirk, já tinha várias pessoas falando, pô, quando é a vez do Nicolas Ferreira? Eu vou pegar o Nicolas Ferreira, etc. Eu vou dar um tiro nele, né? Então, cara, eu acho positivo também, eu acho que esse tipo de discurso não tem lugar. Ah, mas liberdade de expressão é tipo, cara, 2025, sabe? O Brasil não tem mais liberdade de expressão. Tipo, desculpa, só não tem, assim. Não, exato. E até que ponto também, tipo, liberdade de expressão restrita não é um valor endógeno do Brasil, é um valor muito mais forte, né? Presente, acho que provavelmente só nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Mesmo lá rolou isso, né? Isso parte até um pouco do arbítrio do patrão, né? De demitir ou optar ou não, né? Pela demissão. Geralmente você tem até os meios corporativos de fazer isso. Tipo, toda empresa tem um manual de conduta. E nenhuma empresa tem um manual de conduta que endossa esse tipo de declaração absurda na internet, entendeu? Então, só assim, cara, ó, pô, manual de conduta, você quebrou, justa causa. Entendeu? E aí segue assim, ó, tem um pouco da autonomia do patrão nisso tudo, né? Pois é, e aí, por exemplo, tinha um cara aqui, João, com a bandeira da Palestina. Tomara que você seja o próximo, marcando o Nicolas. Aí depois esse maluco aqui, enfim, tava falando dia desses. Existem pessoas que precisam morrer. Mas existem pessoas que precisam ser assassinadas. Chupetinha, tu tá na lista. Tipo, cara, que doença, sabe? Tipo, cara, que leva um filho da puta a fazer esse tipo de postagem. É foda, e aí... É foda, cara, porque são sempre os caras incapazes de violência, são os que mais falam isso, sabe? É tipo, por isso que eu falo que é Mais ou menos, né, que cara? a violência sem meio que os meios, Mas sabe, entendeu? mano, você olharia pra esse mano aqui, sim. tipo... Furry, sabe? O cara gostava de fazer sexo com homens vestidos de animal. E eu olharia, tipo, não, esse cara é capaz de violência?
ele foi, né? Foi capaz de um ato absolutamente satânico, mas de certa forma extremamente corajoso, Não, né? eu acho que eu me expressei mal. Não é que é incapaz de violência, né? Com uma arma todo mundo é capaz de violência. Mas meio que o cara não é moldado pra parada, entendeu? Então, tipo, a pessoa que você vai ser sempre o cara que você menos imaginaria, assim, sabe? Pois e ao é. mesmo tempo também você consegue notar um padrão mais... puta, muito, muito, muito complicado, assim. Sim. Mas o que eu acho é que, cara, a verdade é que Demitiram um cara da Orquestra Sinfônica brasileira, cara. Acho que foi esse garoto aí. Sim, Esses óculos aí. pois é. Sabe? Pedrinho Guida. Tipo, idiota, né? Se ferrou. Mas é surreal, cara, como é que os caras só postavam isso com o próprio nome também, né? Tipo, cara, pelo amor de Deus, sabe? Isso é tão estúpido. Aí tá falando aqui, a Conselho Regional de Medicina de Pernambuco tava Afastou um médico também. afastando médico, sabe? Enfim, O cara policial no Ceará também falando dessa porra. teve o pronunciamento da mulher do Charlie Kirk também, que ela não tava buscando união, o que eu acho meio adequado também. Tinha muita gente falando, mas violência política tem dos dois lados, a extrema-direita até comete mais atos de violência política do que a extrema-esquerda. E eles compartilham uma pesquisa, que se eu não me engano é do Southern Poverty Law Center, que é tipo uma ONG que no passado já foi mais positiva, mas hoje em dia é só uma ONG de ódio à direita. É uma dessas ONGs que fica taxando conservadores normais de extremistas. Então chamam, tipo, Ben Shapiro de extrema-direita e tal, que é bizarro. Chamavam Charlie Kirk de extrema-direita também. Que eles contam lá violência política. Só que dentro de violência política de extrema-direita, eles contam, tipo, briga de gangue na prisão, tá ligado? Ou seja, porra, isso não é violência política de extrema-direita, cara, sabe? É uma pesquisa totalmente enviesada, feita justamente para descreditar. Então, não acredite em quem fala, mas a extrema-direita comete mais violência política do que a extrema-esquerda nos Estados Unidos. Não, hoje, tipo, 5 anos atrás, talvez fosse precipitado pra falar isso, mas hoje, é claro, tem mais violência política vindo da extrema-esquerda do que da extrema-direita, pô. Teve o atentado contra o Trump, teve esse atentado contra o Charlie Kirk, teve vários outros também, sabe? E algumas vigílias do Charlie Kirk, teve os caras que tentaram botar bomba, teve o cara que tentou atropelar pessoas, tipo, pelo amor de Deus, sabe? É incontroverso, assim. Se você tá usando a pesquisa lá, cara, você tá usando uma pesquisa que é mentirosa, é feita pra te enganar, faz parte desse problema de desumanização. Você vê, a mídia brasileira, a resposta foi horrível, assim, na minha opinião. Foi desesperador. Talvez o pior aspecto, né? Agora o pessoal tá na briga um pouco pra cancelar os vistos, né? É doideira, cara. Esse Rafa Lima aí, cara, é DJ aqui no Rio, cara. Esse maluco aí. Esse cara aqui, né? Aham. Vive lá em Nova York, enfim. É complicadíssimo, assim. Mas o que eu acho cara, o Nicolas... Essa campanha de demissão, ela é positiva? Eu não acho ela ruim. Mas, pô, cara... É uma boa pronta resposta, eu acho. Uma boa pronta resposta. Mas, cara, não pode ser só isso, Não, entendeu? não. Você tem que ir atrás das instituições, cara. É um problema institucional, entendeu? E, enfim, no caso no Brasil, eu nem sei se é necessariamente o momento agora de você fazer essa investida muito grande. Porque a verdade verdadeira é que você provavelmente ia precisar do executivo te cobrindo, entendeu? Mas, cara, lá nos Estados Unidos que você precisa isso, cara. Você precisa meio que montar estruturas pra combater esse tipo de coisa no nível institucional. Você vê as instituições que promovem isso e você tem que ferrar com elas, cara. Se a pessoa promove violência, você literalmente, cara, trata essa porra como crime e persegue legalmente. Se promove discursos que legitimam a violência, como qualquer dessas coisas meio decolonial, a violência do oprimido é justificada contra o opressor. É tipo, cara, o Charlie Kirk não era opressor de ninguém, mano. Sabe? Pelo amor de Deus, entendeu? Porra, um cara tipo Ben Shapiro, ele só tem um programa que ele fala coisas e ele é um cara muito tranquilo, ele não tá promovendo violência, mano. Você matar ele não é adequado. E aí esse tipo de coisa tem que ser perseguido legalmente. Uma coisa que me incomoda um pouco também é, por exemplo, o Elon Musk. Cara, vamos entrar no Twitter aqui do Elon Musk rapidinho, que aí eu acho que dá pra ver um pouco do problema, que é o próprio Elon Musk, né, um dos homens mais ricos do mundo, ele tava falando algumas coisas aqui, como, por exemplo, nós temos que fazer uma reação, sabe? Tipo, algo tem que ser feito. Tipo, meu irmão em Cristo, Elon Musk, faça alguma coisa. Você é o cara mais rico do mundo, mano. Entende? Teve uma aqui muito específica, cara, que foi muito boa. Ele tuita muito zoop, né? É bizarro. Tá ele tweetando só, uau. Cara, exato. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas fala aí. Não, só fala, cara, o Elon Musk, enfim, cada vez mais prova, né, que existem determinados campos de inteligência, você não é obrigado a compartilhar de todos, assim, né.
enfim. Mas, pra mim, cara, a questão é que no Brasil isso ainda não é um problema. E talvez... Graças a Deus. Graças a Deus. E sendo bem honesto, talvez nunca nem venha a ser. Considerando a história do nosso país, né? Tem pouquíssimos atentados contra a presidência, ou de violência política no geral mesmo. O que eu vejo é muito um LARP, e um LARP pouco organizado, né? E não é nem tão bem centralizado, porque você não tem um discurso operando de forma tão hermética no topo. Então, esse debate não é mainstream, ele não é legal ainda, ele não é... Ele é combatido, ele só não é muito popular no geral, então as pessoas meio que ainda não tá perto, não tá no senso comum a ideia de que a violência é justificada no geral contra opressores. Mas tem muita gente promovendo, cara. Tem muita gente promovendo, mas eu acho que... Cara, por que pareça, cara, talvez as universidades estejam dando uma segurada nisso, sabe? O tipo de cátedra que você tem em faculdade no Brasil talvez esteja dando uma segurada nisso. Um baixo índice de renovação de quadros na Universidade Federal. Então, Sim. não ironicamente, talvez o fato da Federal estar um pouco sucateada com os professores muito envelhecidos tenha blindado o Brasil de passar por um experimento pior nesse sentido. Mas você com certeza tem os elementos agitadores, tipo o embrião da coisa, sabe? E eu acho que é uma pauta muito boa para o governo, tipo, para um candidato de direita nos próximos anos. Cara, a gente vai blindar o país antes que isso vire um problema, sabe? Exato. Mas, por exemplo, Elon Musk falando, devemos lutar ou seremos assassinados, sabe? Em inglês we must fight back or be murdered. É tipo... Ele é um cara que tá na lista também, tá? Pois é. Definitivamente. Mas a parada é mesmo, Cristo, Elon Musk... Na lista. We must fight back. Faça alguma coisa específica, brother. Porra. Libera um dinheiro. Tipo, aí, libera um dinheiro, cara. Dá dinheiro pra alguma organização, entendeu? Mas ele é um cara claramente na lista. Então, por exemplo, é que ele compartilhou, né? De fato, uma coisa que está encorajando o assassinato. Que era um cara postando o endereço do Seth Dillon, que é um cara que roda uma página de sátira cristã. Pra você ver como uma coisa bem inofensiva. Ele roda o Babylon Bee, né? Famosinho. Charlie Kirk também é um cara muito inofensivo. O Matt Walsh, né? que aí já é um cara um pouco mais à direita do Charlie Kirk. Mas eu ainda considero ele plenamente, tipo, meio que institucional, assim, né? Ele faz parte da Daily Wire, que é uma instituição grande, assim, prestigiosa no mundo conservador americano e tal. O Matt Walsh não é, tipo, caraca, o extremista de direita, sacou? E, enfim, é isso, cara. We must fight back. É tipo, sim, mas, porra, tem que fight back, mas isso que o Nicolas Ferreira fez é bom, mas, cara, tem que ser mais, entendeu? Eu acho também, cara, que um aspecto que não tá sendo... O Trump, foi uma das poucas coisas que o Trump se pronunciou em relação foi em relação ao paper trail. Caraca, eu não tinha visto essa matéria aqui. Neonazistas brasileiros elogiam Nicolas Ferreiras, cara. Meu Deus do céu. Eu não tinha visto essa matéria. Nem tem neonazista no Brasil, cara. Sabe? Deve ter Mas é tipo, dois retardados em no... Porto Alegre, assim. É tipo, 5 retardados, meia dúzia fica no interior de Roraima, tá ligado? Meia dúzia fica no interior do Amapá. É um problema, né? Nazismo no Brasil em 2025 é um problema. Mas, enfim, tá errado, mas tipo, esses caras só não têm nenhuma capacidade de organização, eles só não fazem nada, assim. É meio que eles ficam se fantasiando e falando merda na internet. A matériazinha escrota, hein, cara? Pois é, cara. Caralho. Mano, deprimente essa porra, né? Do universo. Esses caras, eles têm alguma... Eles ainda têm um contato, eles entendem a internet um pouco melhor, assim, do que o colunista médio da Folha, né? Tipo, saber o que é um Groyper, saber o que é bolha da resenha. Ok, props. Hats off to you, assim, sendo jornalista e conhecendo isso, mas... extremamente maliciosa a manchete. Enfim, a questão pra mim, é uma das poucas coisas que o Trump já mencionou que definitivamente vai ter retaliação em relação ao paper trail dessas ONGs que meio que modulam esse discurso também, meio que legitimizam. Então, por exemplo, e aí eu diria que no Brasil isso talvez seja o ponto mais grave né? Mas são essas organizações que todo mundo já sabe o nome, não vale a pena nem ficar repetindo, mas sim, Open Society, Ford Foundation, que botam dinheiro forte aqui no Brasil e meio que importam essas pautas também e disseminam muito essas pautas lá. E essa coisa é uma coisa meio que vai implícita. Eu acho que, diferente da maior parte das pessoas, né, que acreditam que o George Soros é tipo um arquiteto do mal mesmo, né? Ele é tipo um Munra, ele é tipo vilão de um anime, né? Eu não tenho essa visão assim. Eu acho que tem um grau mesmo de não entender as coisas, sabe? Então, por exemplo, algumas pessoas diriam que, sei lá, o Jorge Paulo Lemann é um cara que acredita nisso porque ele acaba indiretamente financiando também esse tipo de iniciativa. Mas ele só não entende a parada. Ninguém nunca explicou pra ele. Ninguém nunca teve culhão de chegar e explicar. Várias pessoas E dizem, ele é né, velho demais, entendeu? que
se você tentasse explicar pro Jorge Paulo Lemann por que o dinheiro dele tá indo, ele só não seria capaz de entender. Ele nem é um cara de extrema esquerda. Cara, assim. eu tenho em boa informação de bom nível, que se você interpela ele e fala coisas do gênero, tipo, a gente tá mandando a garotada pra Harvard, pô. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E aí, naturalmente, a coisa dá errado, né? Porque Harvard estudar em Harvard hoje, estudar em Harvard quando o Jorge Paulo Lemann tinha 40 anos, são experiências radicalmente diferentes. Então eu tenho um pouco de negligência de informação, assim, é uma coisa que opera meio tipo, o cara tá velho demais pra entender as coisas, naturalmente, né, ele vai... Dizem que o próprio Jorge Soros é isso também, né? Pô, exatamente. Que o Jorge Soros não é um super extremista de esquerda, assim. Não, pô. Ele só não sabe o que o nego tá fazendo com o dinheiro dele. Sim. Ele só é velho demais pra entender. Entra um pouco da coisa da gerontocracia que opera nessas próprias fundações. Fundações também que não tem... E algumas outras são um problema diferente, que ao invés de ter um patriarca velho demais pra entender, e não tem ninguém que explique, porque ninguém tem os meios de explicar, e ninguém tem entrada no cara e os meios de explicar, ele é meio que blindado, tem outras organizações que só não tem cabeça. Então aí é a questão de que cada um vai puxando seus interesses, você vai ver, por exemplo, Ford Foundation, né? Você vai ver financiando muito desse discurso, mas também vai ver financiando um discurso que não tem nada a ver com isso. Aí você fica meio, caralho, o que tá acontecendo? É um jogo de pinça, de teatro da tesoura? Não, a parada só não tem dono, né? Então qualquer um faz o que quiser, e se um elemento extremo entra no alto escalão dessa corporação, acaba operando com isso. A verdade pra mim é que, no fundo, nenhuma dessas duas justificativas, meia-culpas que eu fiz aqui, importam. Na verdade, esse dinheiro tem que ser cortado rente, entendeu? Tem que ser fortemente monitorado, entendeu? Tipo, vou financiar a atividade política no Brasil. Quem é você? Por que você está fazendo isso? Isso é do interesse do Estado brasileiro. Isso não é uma questão de soberania. E aí você vai modulando, entendeu? Tipo, hoje em dia, isso até é um discurso também, os retardados, fãs do Enéas, né, de forma geral, adoram falar sobre ONGs na Amazônia e como isso é um atentado na soberania. Só que eu acho que isso é muito menos importante. Mano, ONGs na Amazônia, foda-se ONGs na Amazônia, irmão. Tem ONGs no Sudeste fazendo muito mais mal do que isso, sabe? Exatamente. Tem ONGs em São Paulo que estão atentando muito mais contra a nossa soberania e nossa capacidade de discrecionalidade. E aí a questão é que tem uma... E aí no Brasil, como é o país da acomodação, né, ainda é pior, porque a coisa meio que vai tudo misturando. Aí você vê a Folha, e aí eu não sei se recebe dinheiro, né, porque enfim, jornal de ano não dá mais dinheiro, tá, galera? Todo jornal... O único jornal no mundo que dá lucro é o New York Times, mas é porque eles têm um business de joguinho e de receita que dá dinheiro. Exato. Então eu sei que a gente cobre jornal, dá moral pra jornal, mas a verdade é que eu acho que talvez acho que nem o Metrópolis dá dinheiro, tá? É o mais acessado e é o mais, assim... É o mais tech, mais... É o que tem mais potencial de ser rentável. Exato, tem mais potencial de ser rentável. Mas todos os outros jornais, não só fuderam a carreira de jornalista e atraem pessoas cada vez mais burras e despreparadas pro ofício, e é por isso que você vê cada vez mais erros de ortografia nos grandes jornais brasileiros. E texto só, comicamente mal escritos, assim. E, ao mesmo tempo, também, eu acho que isso abre margem pra eles ficarem sedentos querendo uma mamata, né? Um financiamento. Então entra governo federal, sempre entra, e entra muita ONG também. Então você vê na Folha de São Paulo, tem a coluna Ford Foundation, entendeu? Tipo, toda semana tem que sair um filho da... Ou então a coluna do cara formado nessa universidade que nem existe mais, né? Que ela teve que se deslocar. O Jorge Soros tinha uma universidade na Hungria. Porque o Jorge Soros é húngaro. Exato. Era Central European University. Exato. E aí você pega uns caras que são colunistas na Folha de São Paulo que estudaram nessa porra, cara. Que é a parada assim. E eu penso assim, será que rolou dinheiro? Será que é só amizade? Será que é tipo o desejo de ganhar um dinheiro, mas tipo os interesses da mídia institucional no Brasil, eles se acomodam mesmo pra esse dinheiro estrangeiro. Tipo, a vontade de ganhar em dólar é grande demais, assim. E aí é uma coisa pior ainda, na verdade, porque o jornalista, ele não só tá sendo mal remunerado, ele tem a ambição dele frustrada, como você também vai pegando tipos cada vez mais, sabe, cada vez menos vocacionados mesmo. O cara tá ali ele tá ali por falta de opção cada vez mais, e esse é o cara que se vende mais barato. Enfim, Terrible Times, eu acho que o governo federal tem que meter a mão da forma precisa, equilibrada, né? Mas de forma a preservar. Firme, exato. Firme. Então eu ia exagerar, mas eu me controlei. Tem que botar a mão ali, ver exatamente o que está acontecendo, faz um mapinha de influência, pipipi, lei nova para sancionar, para normatizar isso tudo. E aí vamos sair jogando, é por aí, entendeu? Cara, parece que hoje o J.D. Vance vai apresentar o programa do Charlie Kirk, né? Porque igual a gente tem um novo clássico show, o Charlie Kirk tinha o Charlie Kirk Show. Uhum. E aí, enfim, eu quero ver o que o J.D. Vance vai falar, né? Tomara que ele fale sobre políticas públicas, né? Não fique só em discurso, tipo, sim. Faça alguma coisa. Mas enfim, eu diria que é isso, né? Tá pago. Valeu. Esse foi o Novos Clássicos de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br. Lá tem conteúdo extra gratuito e pago para você apoiar o nosso trabalho. Tem 2 planos, um de 12 e 25, onde você recebe o filé mignon do nosso conteúdo
o creme de la creme. E você ajuda a apoiar o nosso trabalho também, que acontece no YouTube todos os dias. Exatamente, a gente faz lives na Kik também, meio-dia, então o link tá na descrição, a gente lê textos filosóficos, debate coisas aleatórias também, falou sobre a morte do Charlie Kirk lá. E fora isso, me siga no Twitter, meu arroba é pessoa A99. @novosclássicos. Eu roubei o arroba do pessoa. Muito obrigado. Valeu.